É preciso vontade para mudar. Só a gente mesmo, a vontade de aprender. Encontra uma paz, aconchego, encontra quem ensina, ajuda. Sempre que ela chega em boa hora. E eu acho o seguinte, que sempre é tempo de recomeçar, de virar a página e começar a escrever uma nova história. Sua atitude vale muito. Ajude a mudar. Acesse euajudamudar.org. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Senhoras e senhores, bom dia. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor, vereador Fábio Braga, que presidirá esta audiência pública para discutir a importância da organização da classe dos profissionais do humor. Requerimento de sua autoria. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Fortaleza, canal 6 da NET, pela Fortaleza FM 93,5, a emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e também pelo site oficial da Câmara, www.cmfor.ce.gov.br. Vereador? Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a audiência pública para discutir a importância da organização da classe dos profissionais do humor. Requerimento de minha autoria, do vereador Fábio Braga. Convidamos para compor a mesa o senhor Luiz Carlos da Costa, orientador de cédula da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, representante o excelentíssimo senhor secretário Bismarck Maia. Senhor Lenildo Gomes, coordenador de Criação e Fomento, representando a Secretaria de Cultura de Fortaleza. Senhora Geritza Jucá, chefe substituta da Seção de Relações do Trabalho, representando o Superintendente Regional do Trabalho do Estado do Ceará. Senhor Francisco Ernesto Martins, nosso conhecido Veia Cômica, presidente do Sindicato dos Humoristas do Estado do Ceará. Senhor Jada Soares, o nosso querido Zebrinha, presidente da Associação dos Humoristas do Estado do Ceará. Com a mesa composta, quero, de novo, dar bom dia a todos. Desde já, agradecer a presença de cada um de vocês, para que a gente possa, juntos, discutir a importância da classe dos humoristas no Estado do Ceará. A gente sabe que o nosso Estado é, e sempre será, a maior referência do humor do Brasil. Vários cearenses se destacaram e se destacam no cenário nacional, levando o humor do Ceará para todo o Brasil. Sabemos que são vocês, os humoristas, que dia a dia, na luta de vocês, que recepcionam nossos turistas, que animam várias casas de show, restaurantes de Fortaleza, residências também, em eventos particulares. E eu, como admirador dos humoristas, da categoria de vocês, me sinto muito honrado em ter sido autor desta audiência.
Eu, particularmente, tenho uma proposta formada para levar ao senhor excelentíssimo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Creio que a categoria do humorista, ela pode se inserir em várias situações nos projetos da Prefeitura de Fortaleza. Como seria bom ver essa categoria nos nossos postos de saúde, fazendo campanha educativa do seu jeito, levando aquela mensagem engraçada da campanha contra a dengue. Como seria bom a gente ver os humoristas nas escolas públicas municipais debatendo a violência entre os jovens. Eu que fui diretor de um hospital secundário, Frotinha de Messejana, seria uma alegria muito grande eu ver aqueles pacientes sendo animados por vocês nessas visitas, levando, porque você sabe que o ambiente de um hospital é um ambiente muito triste. E por que vocês também não podem se inserir em estar lá conversando com ele, diminuindo aquela dor física e, às vezes, até espiritual? Então, eu vejo, como vereador de Fortaleza, que os humoristas, isso aqui só citando pequenos exemplos, os humoristas, vocês têm que ser inseridos de uma maneira mais permanente nas ações da Prefeitura de Fortaleza. E isso, vocês têm em mim uma pessoa que vai levar o prefeito Roberto Cláudio. A gente sabe que está a completar 4 meses de sua gestão, a gente sabe das dificuldades de um início de gestão. Cada gestão quer implantar o seu modo de trabalho, já muitos projetos aqui já votados nesta casa, mas eu creio que o mais rápido possível vamos levar propostas que também sairão daqui, ideia de vocês, que vão se somar a essas ideias que nós temos, para que o prefeito Roberto Cláudio venha a colocar vocês, humoristas, na linha de frente para muitos projetos que ele venha desenvolver na cidade de Fortaleza. Eu queria já fazer o convite do primeiro orador que vai aqui falar acerca desta audiência pública. O senhor Luiz Carlos da Costa, que é orientador de célula da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, e aqui está representando o excelentíssimo senhor secretário Bismarck Maia. Excelentíssimo senhor vereador Fábio Braga, demais autoridades aqui presentes, a Secretaria de Turismo ela sente-se honrada em ter sido convidada para esta audiência pública para debater essas questões da organização da classe dos profissionais do humor no Estado do Ceará. A Secretaria de Turismo ela reconhece que essa classe é muito importante para o acolhimento aos turistas que aqui chegam, mas como também a todos os habitantes desta nossa fortaleza. Os humoristas, realmente, como o próprio vereador Fábio Braga falou, eles têm um papel importante na sociedade de trazer essa alegria, de trazer esse conforto, esse alento, não só para aqueles visitantes, mas para aquela população que sente-se um pouco mais diminuída, que sente problemas, principalmente de saúde, e que tanto afligem as famílias desse nosso Estado. É uma grande satisfação que esta Secretaria de Turismo ela consegue enxergar que esses humoristas eles fazem sim parte dessa grande massa que consegue acolher bastante turistas. Nós somos a favor dessa organização dessa classe para que melhor sejam reconhecidos os seus trabalhos junto a toda a população.
tal como já existe o Dia do Humorista, dia 12 de abril, então é importante salientar que esse seja mais um exemplo do Estado do Ceará que possa adentrar o nosso país e quiçá o mundo. É importante também destacar que Brasília já está se mobilizando para criar esse Dia Nacional do Turista, do humorista. Então, é com muito orgulho que agradecemos a essa iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigado. A gente que agradece, Luiz Carlos, pelas suas palavras, e já convidamos o segundo orador, seu Lenildo Gomes, coordenador de Criação e Fomento da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor vereador Fábio Braga. Em nome da Secretaria de Cultura de Fortaleza, eu queria agradecer pelo convite. Estou aqui representando o secretário Magela Lima. Eu estou hoje ocupando um cargo na Secretaria, que é a coordenação de Criação e Fomento. E evidentemente, hoje, essa função que eu desempenho na Secretaria ela é fundamental se fazer presente nesse debate, porque é exatamente o lugar da discussão sobre o fomento, a difusão das diversas linguagens artísticas que a cidade de Fortaleza hoje contempla, que a cidade de Fortaleza hoje vê com enorme criatividade, e tem uma demanda muito grande para apoio, para difusão, enfim, para criar espaços de programação. Bom, em nome da Secretaria, eu acho que eu queria pontuar, são 3 coisas que são muito importantes assim, e que sinalizam o enorme interesse de nossa gestão em não só apoiar, mas junto com a categoria, junto com a linguagem, humor, assim, reconhecendo como linguagem acima de tudo. Eu acho que tem 3 caminhos que são muito importantes. O primeiro deles é a discussão que se faz dentro do Conselho Municipal de Cultura. Assim, eu acho que a presença do representante de humor no Conselho Municipal de Cultura ela é super importante, porque é esse conselho que norteia e que delibera sobre os rumos da política cultural da cidade. A segunda coisa, eu acho que a gente, evidentemente, que ainda em processo de transição, a Secretaria está se reestruturando, assim como a gestão como um todo, mas eu acho que tem 2 ações que apontam o nosso apoio diretamente, e eu acho que a nossa presença aqui é muito mais também para ouvir. Queria dizer também que, enquanto coordenador de Criação e Fomento, a gente vai criar uma estrutura e uma série de conversas com os artistas que são organizados na cidade hoje, os que não são organizados, enfim. Mas a ideia é ouvir as propostas, ouvir o que as pessoas esperam e querem, assim, para a cidade, o que querem, o que é de interesse, digamos assim, da sua linguagem. A Secretaria apoiou o Dia do Humorista lá na Praça do Ferreira, no dia 12 de abril. Foi um evento super interessante. E, para tentar ainda criar um outro espaço de circulação e difusão do humor, nós retornamos agora em abril com a programação dos equipamentos culturais da cidade. Então, é uma série de programação que contempla o Anfiteatro da Volta da Jurema, o Passeio Público, o Mercado Municipal, a Biblioteca Dolo Barreira e o Teatro Antonieta Noronha, além da Vila das Artes. E dessa programação foi criado um evento, o primeiro dele foi realizado agora na quinta-feira passada, que chama Novos Risos. A ideia, evidentemente, que isso está sendo pensado. A gente fez um primeiro agora, a gente está testando o modelo não está acabado, na verdade ele não está pronto ainda, mas a ideia desse evento é criar um espaço para que novos humoristas possam ter um lugar para expor o seu trabalho. Então, esse espaço é o Mercado dos Peões. Toda terceira quinta-feira do mês, nós vamos ter esse evento, sempre contemplando 3 humoristas. A gente tem um cachê, uma ajuda de custo que é paga para esses humoristas, e, enfim, mas isso é um princípio de uma conversa, é um princípio de um espaço que está sendo criado, um novo espaço para os humoristas, um espaço na programação oficial da cidade, e é isso. Assim, na verdade, a nossa ideia, além de expor essas coisas, é ouvir
e dizer que a gente está aberto para conversar, para repensar os modelos. O Novos Risos é o primeiro evento, a gente vai fazer o próximo agora em maio. A partir de julho, essa programação ela vai estar pautada por uma chamada pública. A ideia da secretaria é abrir, a gente deve estar lançando até quarta-feira um chamamento público para cada evento, para cada programação, e o Novos Risos vai ser assim. Então, o artista vai lá, vai se colocar à disposição, vai colocar o interesse dele para fazer parte dessa programação e compor essa programação que é pública e é gratuita e que acontece de domingo a domingo nos equipamentos da cidade. Eu, mais uma vez, agradeço o convite. Gostaria, no nome do secretário Magela Lima, saudar as pessoas presentes e dizer que nós estamos à disposição para conversar e, acima de qualquer coisa, ouvir a demanda da categoria. Obrigado. Antes de convidar a terceira oradora, eu queria também, como membro, que sou da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer desta casa, a gente já aqui recepcionou o secretário de Cultura, Magela Lima, aonde ele já expôs algumas ideias, e uma ideia que nós também levamos para ele foi que descentralizasse sabedores, né, dos equipamentos públicos municipais, mas descentralizasse, levasse para os bairros periféricos de Fortaleza a cultura, e é claro que está incluído os nossos humoristas, levando, imagina um show numa praça no Conjunto Ceará, é uma maravilha. Então, ele também acatou essa nossa ideia, sabedor que tudo demanda tempo e recursos no início de uma gestão. Queria agora convidar a senhora Geritza Jucá, chefe substituta da Seção de Relações do Trabalho, representando aqui, Superintendente Regional do Trabalho do Estado do Ceará. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor vereador Fábio Braga e demais componentes da mesa, bom dia. Bom dia ao auditório aqui seleto, senhoras e senhores. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade da Superintendência Regional do Trabalho fazer-se presente nesta audiência pública, onde estreitaremos os laços e tentaremos esclarecer algumas dúvidas pertinentes no âmbito legal. E quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser cearense, porque todo cearense é um humorista nato. E eu tenho um pouco dessa veia humorista. Não estou querendo competir com vocês, não, viu, pessoal? Mas já fiz algum trabalho, como o vereador falou, em hospital, no Albert Sabin, na ala de criança com câncer. Fiz também um trabalho um pouco humorístico para poder suavizar o ambiente hospitalar daquelas crianças e daqueles pais. Um trabalho que me trouxe muita gratificação, mais a mim do que às próprias crianças e aos pais. Então, no nosso ambiente de trabalho, por incrível que pareça, lá no Ministério do Trabalho, nós somos humoristas natos. Procuramos suavizar a agrura, a dureza do nosso trabalho, porque a gente trabalha com um material humano. O trabalhador que chega lá sofrido, a última porta, para conseguir resgatar a sua dignidade como ser humano. Muitas vezes nós fazemos também humor, porque senão a gente não aguenta a pressão, as injustiças sociais e as distorções que a gente depara no dia a dia. Mas vamos lá falar da nossa parte, que interessa a todos os senhores. A organização da classe. Eu vejo que, cada dia que passa, as relações do trabalho, porque os senhores são prestadores de serviço, então temos que falar em relações de trabalho, elas estão cada vez mais dinâmicas e modificando de acordo com a realidade. Um exemplo é a classe dos humoristas. Por quê? Existe uma legislação muito antiga, eu tenho que fazer menção a elas para que os senhores que estão projetando, tentando melhorar a situação, organizar a classe dos humoristas, tenham ciência dessa situação.
para que, de repente, vocês caminhem por uma linha e lá no meio encontrem um empecilho. Existe uma lei 6.533, de 24 de maio de 1978, ela é bem antiga, desculpe. Ela regulamenta a profissão do artista e dos técnicos em espetáculos e diversões. Ou seja, essa lei ela ainda está até hoje regulamentando a profissão do artista. Mas só que ela é no âmbito genérico. Ela não especificou o que ele considera artista. Ele só diz que o artista é aquele que faz espetáculos de diversões, intelectual, científico, mas ele não delineia a classe do humorista em si. Ele é muito genérico. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, fez-se necessário que essa classe ela se organizasse, eu digo a classe dos artistas, em geral, em uma organização sindical. Porque, no Brasil, assim como em outros países, nós temos que ter organizações sindicais que representem determinado segmento profissional, que são os trabalhadores, todos nós somos trabalhadores, e empregadores. Então, o que acontece? A Constituição de 88, a nossa Carta Magna, no artigo 8º, ela deu mais autonomia sindical para as representações, preconizando o princípio da liberdade sindical da Convenção 87 da OIT, que, infelizmente, até hoje, o Brasil ainda não ratificou. Ela é de 1948, mas ela delineia lá a organização sindical, liberdade sindical, condutas antissindicais, que hoje está se falando muito. E, nesse artigo, no inciso 1, ele fala que, para você fundar um sindicato, não precisa de uma autorização de lei. Você organiza, com todos os detalhes que se quiser, posteriormente a gente conversa sobre isso, mas há a necessidade do registro daquela organização sindical no Ministério do Trabalho. Ou seja, o Estado brasileiro, com esse inciso, ele quer dizer o seguinte: não haverá mais interferência nem intervenção do Estado na organização e constituição das entidades sindicais representativas, da classe patronal ou profissional. Por quê? Eu tenho que fazer só um breve histórico, vereador, se o senhor me permite, que a organização sindical no nosso país ela começou às avessas, porque lá na Europa foi um movimento da classe operária, que, diante de tantas injustiças sociais, se reuniram e conseguiram modificar a realidade das suas condições de vida e saúde. Então, o movimento começou da classe operária para as organizações estatais. No Brasil, foi o contrário. Começou de cima para baixo. O próprio Estado, com Getúlio Vargas, que organizou os trabalhadores. Por quê? Antes, nós vimos de uma cultura de agricultura, agropecuária. Os trabalhadores trabalhavam dispersos em fazenda. Como é que você pode juntar uma classe se você não está unida? Primeira coisa que a gente tem que pensar numa organização sindical, numa associação de classe, é que nós temos a união. Se eu estou aqui, o outro está lá, como é que eu posso saber quais são as condições de um e de outro? Quais são as dificuldades? Quais são as ideias que nós podemos criar, inovar? Então, no Brasil, nessa época, não existia por isso. No momento que chegou, as fábricas chegaram, a própria organização ferroviária aproximou os trabalhadores. Então, juntos, começaram a perceber inúmeras dificuldades, inúmeras injustiças sociais que estavam sendo praticadas. E Getúlio, que é considerado o pai dos trabalhadores, ele organizou. Ele deu de presente, poderemos assim dizer, a crítica de um lado, de outro, mas, de uma certa forma, ele organizou as classes trabalhadoras.
em sindicato. E, nesse momento que ele organiza, mas ele interfere e intervém. Tudo tinha que passar pela mão do Estado, o Estado estava presente, demitia, destituía os diretores dos sindicatos, instituiu a contribuição sindical, e assim nós caminhamos na nossa história. Até que, em 88, o movimento sindical cresceu e o Estado brasileiro percebeu que não tinha mais condições de administrar isso aí, que as próprias partes interessadas, as entidades sindicais laborais e patronais, tinham que sentar e conversar sobre as suas especificidades. Então, no nosso caso concreto, voltando, dou só um apanhado do que é uma organização sindical. Hoje, efetivamente, existe um sindicato que entrou com processo no Ministério do Trabalho, especificamente na Secretaria de Registros, na Coordenação Geral de Registro Sindical da Secretaria de Relações de Trabalho em Brasília, com um processo para o registro do sindicato, se me permite ler aqui o nome, eu acredito que os senhores sejam conhecedores, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Ceará. E ele conseguiu o seu registro sindical em 2011. O que quer dizer isso? Que esse sindicato ele tem a legitimidade e a representação de todos os artistas no Estado do Ceará. Por quê? A própria Constituição, no artigo 8º, inciso 3º, diz o seguinte: só pode haver uma organização sindical representativa de uma categoria profissional ou econômica, uma única, não importa se é o grau primeiro, segundo ou terceiro grau, em uma mesma base territorial, correspondente ao município. Então, o Ministério do Trabalho, quando eles entraram com todo o processo para registro daquela entidade, com toda a documentação necessária, balizada pela portaria 186, de 2008, anteriormente era 386, de 2000, eles entraram com esse processo e o Ministério do Trabalho, analisando toda a documentação, publicando no Diário Oficial, dando prazo de impugnação, porque podia ser que ocorresse alguma divergência, já tivesse algum sindicato que o representasse, conseguiu a sua certidão sindical, o seu registro sindical. Nesse momento, essa entidade passou a ter o que nós chamamos de personalidade jurídica sindical. Certo? Porque as associações, elas são regidas pelo Código Civil, nos artigos 53 a 61, que diz que é possível as pessoas se reunirem, formarem uma associação para discutir, para defender direitos individuais dos seus associados. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre a associação e o sindicato. A associação, ela representa os interesses só dos associados, diferentemente do sindicato, que ele tem, por norma, defender os interesses e os direitos coletivos e individuais da categoria, independente de ser ou não associado. Vamos falar assim, numa linguagem mais clara, para os senhores entenderem? Por exemplo, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil. Ele representa todos os trabalhadores na indústria da construção civil, que a gente chama construção civil leve, na região metropolitana de Fortaleza. Tá? Então, o que acontece? Quando ele se senta na mesa para negociar as condições de vida, além do que está previsto na norma consolidada na Constituição Federal, com a classe patronal, ele está representando todos os trabalhadores
na região metropolitana de Fortaleza daquela categoria. Ou seja, tudo que ficar acertado naquele diploma normativo valerá para todos, independente do trabalhador